Alô, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar nossa aula. Como a gente está falando sobre as indústrias, e eu comecei a falar sobre o período de JK, eu queria, antes de falar de JK, apesar que eu já falei com vocês, eu queria dar tipo uma volta, quando a gente fala também sobre a questão da industrialização do Brasil. A indústria brasileira, ela é vista por muitos como tardia. Ela começou na década de 40, quando você tem o advento do êxodo rural. O êxodo rural foi aquele período dos movimentos migratórios em que os nordestinos tiveram que migrar do Nordeste para os centros urbanos que eram Rio e São Paulo, que o êxodo rural ficou conhecido como a entrada e a saída do homem do campo para os grandes centros urbanos da cidade. Isso aconteceu com muita frequência. Primeiro, porque o Rio de Janeiro, na época, era a capital do país. E São Paulo também tinha muita mão de obra de trabalho. Depois isso aí vai evoluir em 50, especialmente em 56, que com a construção da capital, Brasília, alguns nordestinos também vão ir para Brasília para trabalhar. Eles vão receber o nome de candangos. Então, esse movimento vai ser significativo para o Brasil na década de 40. Então, o êxodo rural é a saída do homem do campo para os centros urbanos. Por exemplo, quando você fala na atualidade, os países mais ricos são considerados o quê? Industrializados. E você tem a questão hoje também dos países emergentes. O que são países emergentes? São países que estão em crescimento econômico. O Brasil é considerado o quê? Um país emergente. Ah, pô, professor, mas não é subdesenvolvido também, não deixa de ser. Mas hoje mudou o nome, agora são países emergentes, em crescimento. Por exemplo, eu falei que no governo de JK, ele criou um plano de metas, que ele queria que o Brasil crescesse em 50 anos, a meta de 50 anos em 5 anos, que era a duração do mandato do presidente JK. JK, ele teve algumas vitórias no seu governo e outras derrotas. É difícil o presidente da República, quando ele assume, ele cumprir todas as metas do governo. E às vezes ele cumpre 40%, 50% do que ele estipula nas campanhas. Isso aí, meu amigo, é complicado, é muito complicado. O que acontece? Em 61, que é o último mandato, é a última coisa de Juscelino, nós temos que falar também da indústria durante a ditadura militar. O que foi a ditadura militar, pessoal? Foi o período da história, de 64 a 1985, quando os militares vão. A única palavra que eu posso falar é tomar o país de assalto. Vai haver um golpe. O presidente da época era João Goulart. Ele vai ser retirado do poder e vai assumir uma junta militar no país. E vai durar 21 anos de governo militar. E a indústria brasileira, nesse período, ela vai ter uma queda muito significativa, os militares. Se diz que o Brasil começa a passar por uma crise muito grande no governo militar. Não sei se vocês já tiveram isso com a professora de história, mas foi um período em que o povo sofreu sanções do governo militar. O AI-5, que cortava todos os direitos civis, você não podia opinar, o Congresso Nacional foi dissolvido. Então, naquela época, você tinha que
com todo respeito, ver com bons olhos o governo militar. Se você não gostasse, se você fosse um cara subversivo, você podia sofrer sanções. No governo militar, muitas pessoas morreram, sumiram no governo. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas. Então, a industrialização durante o governo militar foi até complicada. Eu vou dar uma lida aqui só para vocês terem uma ideia. A influência das multinacionais ampliou-se a partir da implantação do regime ditatorial militar em 64. Entre o final de 64 e a década de 70, o país conheceu um crescimento econômico, período que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Você vê, milagre econômico. Só que, com motivos de endividamento elevado da dívida externa, a busca de investimentos e a construção de algumas hidrelétricas, no início da década de 80, a situação econômica do país estava o quê? Complicadíssima, pois o desemprego, o crescimento econômico que era muito baixo, levou a esse problema. O que acontece? Os militares, se fala muito no golpe de 64. Por um lado foi bom, e por um lado levou ao endividamento da máquina pública. Quando você fala máquina pública, você fala do governo. O governo não tinha investimentos. O governo não podia investir nas indústrias. Não tinha dinheiro naquela época. A dívida externa brasileira era muito alta, altíssima. Tanto que em 85, quando o Brasil vai ser entregue aos civis, a política da nova república, que tanto o governo de Tancredo Neves, que vai ser eleito presidente, mas ele não assume, ele morre e assume o seu vice, José Sarney, o Brasil vai passar por vários problemas. Planos econômicos mirabolantes que não deram certo. A economia foi quase uma moratória. O que é a moratória? Quase quebrou. Então a indústria brasileira também teve essa vertente. Então o governo militar ele levou o Brasil a um problema seríssimo de questões de endividamento da máquina pública. Então o que acontece? As indústrias brasileiras não podiam contratar, haviam demissões em massas, férias coletivas, que está acontecendo hoje no coronavírus, e o governo não tinha como saldar seus compromissos. Sem contar o FMI, que era um dinheiro que era emprestado ao Brasil, e eles queriam o quê? Garantias, juros elevados. Muitas vezes o Brasil não tinha condição de pagar as suas dívidas. Então isso levou o quê? Uma crise terrível nas indústrias brasileiras. Isso só vai ocorrer, a mudança, a melhoria, só vai ocorrer em 1994, 95, quando vai entrar no governo Fernando Henrique Cardoso, e ele vai haver uma tentativa, isso vai dar certo, do Plano Real, que foi a nova moeda brasileira criada para tentar salvar o país, porque o país estava quase quebrando, pessoal. E houve uma estabilidade política naquele período. Você vai ter também o governo, as indústrias do governo do presidente Lula. Durante o governo do presidente Lula, ele vai tentar segurar as indústrias brasileiras. Porque antigamente a maioria das nossas indústrias elas eram o quê? De outros países que mandavam a mão de obra para cá, para o Brasil. Ele vai inverter isso. Ele vai contratar mão de obra brasileira para tentar alavancar as indústrias brasileiras. E isso vai ter sucesso durante o primeiro mandato do presidente Lula. A partir do segundo mandato até o governo Temer, devido a crises econômicas severas no Brasil, a indústria brasileira vai dar uma queda significativa. É aquilo, pessoal, não tem como você trabalhar 100% com a economia. A economia ela tem dificuldade com o aumento do dólar, com crise. Imagina hoje o coronavírus.
quantas indústrias fechadas. E isso tem trazido para o Brasil situações de desemprego estrutural e o desemprego de conjunturas, onde vai chegar um patamar que o patrão não tem condição mais de pagar o funcionário e vai mandar embora. Então, pessoal, espero que eu tenha solucionado os nossos problemas. Essa é a nossa aula de hoje. Que todos estejam bem. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Aquele abraço. Tchau, galera.